Bem-vindos a mais um episódio de Escrituras de Café. Eu sou o Claudemir e antes de mais nada, já vou pedir aquele apoio de sempre. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo e, claro, compartilha esse vídeo. Hoje a gente vai fazer algo um pouquinho diferente. Você já imaginou o que One Piece, um anime querido por um público de várias idades, tem a ver com a Bíblia? Pode parecer improvável, mas eu prometo que tem muita coisa em comum. Vamos falar de propósito, fé, amizade, aquelas batalhas épicas entre o bem e o mal que a gente vê tanto no anime quanto nas escrituras. Então, pegue o seu café, fica confortável e vem comigo nessa jornada. Vamos começar falando da jornada de Luffy em busca do tesouro lendário, One Piece, que ele acredita que vai torná-lo o rei dos piratas. Isso me lembra diretamente das histórias bíblicas, onde muitos personagens também estavam em busca de um propósito maior, guiados pela fé. Moisés, por exemplo, ele liderou o povo de Israel pelo deserto em busca da terra prometida. Em Hebreus 11, a Bíblia nos fala que ele seguiu movido pela fé, mesmo quando as coisas pareciam impossíveis, né? Luffy também segue em frente, sempre com muita coragem, mesmo que às vezes pareça que ele não vai conseguir. Esse é um ponto muito interessante para refletirmos. Quantas vezes a nossa vida a gente vê desafios gigantescos, mas a gente precisa continuar firme e acreditar que tem algo maior nos esperando lá na frente. Então, a busca de Luffy pelo One Piece é uma ótima metáfora para a nossa própria busca espiritual. Assim como ele enfrenta tempestades, inimigos, nós enfrentamos nossas dificuldades diárias, mas tudo faz parte do nosso crescimento e do propósito de Deus. Aquele propósito que ele tem reservado para cada um de nós. Aí eu te pergunto, qual o seu One Piece? Qual tesouro você tem buscado no seu dia a dia, na sua vida? A Bíblia nos garante que essa jornada vale muito a pena, assim como a busca do Luffy pelo seu sonho no anime. Agora eu acho interessante falar um pouco da tripulação do Luffy, né? Para quem assiste One Piece, sabe que ele não faz nada sozinho. O Luffy escolheu a dedo quem faz parte da sua tripulação. Porque ele sabe que precisa de pessoas com habilidades e corações leais, né? Cada um da sua tripulação tem seu próprio passado, seus próprios sonhos, mas eles estão todos unidos por uma coisa: o propósito de ajudar o Luffy a se tornar o rei dos piratas. Isso me lembra muito da relação de Jesus com seus discípulos. Ele também escolheu seus seguidores a dedo, e não necessariamente porque eles eram os melhores ou as melhores pessoas da época, os mais capacitados, mas porque ele vê em cada um deles potencial para levar adiante a mensagem do reino de Deus. Assim como a tripulação do Luffy, os discípulos tinham diferentes habilidades e personalidades, mas estavam unidos em torno de um propósito maior, aquele traçado por Deus, aquele descrito conforme a sua vontade. Então, a Bíblia ela nos ensina que assim como Jesus inspirava e fortalecia seus discípulos, nós também devemos ser líderes e apoiadores daqueles que estão na nossa vida. Então, quem é a sua tripulação? Quem está com você nessa caminhada espiritual e como você pode ser um exemplo positivo, assim como Jesus foi para os seus discípulos e Luffy é para os seus companheiros de tripulação. Então, na nossa vida, precisamos escolher bem quem nos acompanha. Então, precisamos de pessoas que nos ajudem a crescer na fé e no propósito que Deus tem para nós. Você já refletiu sobre isso? Outro ponto que é interessante entre relação de One Piece e as escrituras que a gente vai falar é sobre o tesouro, né? One Piece. Então, todo pirata em One Piece ele está atrás desse tesouro lendário, mas o que ele realmente representa? Para mim, One Piece é uma metáfora clara do reino dos céus, o maior tesouro que Jesus nos promete. Jesus fala em Mateus 13, 44 a 46, sobre o reino dos céus, como sendo um tesouro escondido, pelo qual vale a pena sacrificar tudo. Assim como Luffy e a sua tripulação enfrentam grandes adversidades para encontrar o One Piece, nós, como cristãos, enfrentamos desafios em nossa caminhada de fé em direção ao reino dos céus. Porque a estrada ela é estreita, né? Mas o que nos motiva a continuar? A certeza de que o reino dos céus é um tesouro de valor incalculável, que vale qualquer sacrifício. Da mesma forma,
em que Luffy enfrenta as suas batalhas, as tempestades do mar, nós também enfrentamos dificuldades espirituais e emocionais. Mas assim como ele não desiste, nós também não podemos desistir, porque o prêmio que nos espera é muito maior que qualquer coisa que possamos imaginar. O reino dos céus é o nosso One Piece, é esse tesouro valioso. Precisamos manter o foco nessa meta. Mas de onde se iniciou o One Piece? Como se iniciou o One Piece? De onde surgiu esse tesouro que os piratas procuram? Tem uma figura interessante no anime, que é Gold Roger, o lendário rei dos piratas. Ele é um cara que deu início à era dos piratas, com suas últimas palavras, né? Antes de morrer. Um homem conquistou tudo que o mundo tinha a oferecer. O rei dos piratas Gold Roger. Riquezas, fama, poder. Antes de ser executado, suas últimas palavras levaram multidões aos mares. Querem o meu tesouro? Fiquem à vontade para pegá-lo. Procurem! Nele está tudo que este mundo pode dar a vocês. Homens cheios de esperança partiram em busca desse tesouro dos sonhos em direção à Grand Line. E assim teve início a grande era dos piratas. Desafio a todos a encontrar o seu tesouro, né, o One Piece. Isso me lembra de outra figura histórica que com suas palavras e ações mudou o curso da história para sempre. Jesus Cristo. Assim como Gold Roger inspirou milhões de piratas a seguirem seus sonhos, Jesus também inspirou bilhões de pessoas com sua mensagem de amor, fé e sacrifício. E claro, o impacto de Jesus vai muito além das palavras de Gold Roger, porque as palavras de Jesus são eternas, trazendo salvação e esperança para todos nós. Então, o que isso nos ensina, né? Que as palavras e as ações de uma pessoa podem transformar vidas. Jesus nos mostrou o poder de um legado, de fé e sacrifício, e nos chamou a seguir seus passos, deixando também um impacto positivo no mundo. Como você pode deixar um legado que ecoe pelas gerações futuras. Talvez esse seja através de pequenas ações, de amor ao próximo, fé e dedicação ao reino de Deus. Por que isso é importante? Porque existe entre você cristão a batalha entre o bem e o mal. E a gente falar trazendo para o One Piece essa luta entre o bem e o mal, Luffy e seus companheiros enfrentam vilões poderosos, que representam tirania e injustiça. O governo mundial é um exemplo disso. E isso tem muito a ver com o que a Bíblia nos ensina sobre a batalha espiritual. Em Efésios 6, Paulo fala sobre como nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais do mal, contra principados e potestades. Ele nos ensina a nos revestir da armadura de Deus para resistirmos às tentações e desafios da vida. Assim como Luffy enfrenta batalhas aparentemente impossíveis, nós também enfrentamos desafios espirituais no dia a dia. A luta entre o bem e o mal não acontece só nas grandes batalhas, mas também nas pequenas escolhas que fazemos diariamente. Então, como você reage a dificuldades, como você luta contra tentações que surgem no seu caminho. A Bíblia chama-nos a estar sempre preparados, usando ferramentas que Deus nos deu, a oração, a palavra de Deus, a comunhão, a congregação, seus irmãos. Então, essas foram algumas reflexões que eu fiz, essa comparação entre o One Piece e a Bíblia. São conexões que a gente pode retirar de outros livros, de filmes, de outras séries, que a gente tem uma lealdade entre a tripulação do Luffy, esse propósito de amor, de ajudar o próximo, de ajudar seus companheiros, assim como a Bíblia nos ensina a amar nosso próximo, ajudar nossos companheiros e buscar esse tesouro, buscar esse fim principal do homem, glorificar e honrar a Deus, buscar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas, trilhar um caminho difícil. É um caminho difícil ser cristão, não é fácil, Jesus nos alertou quanto a isso, mas devemos buscar com amor, com gratidão, com fé, e ter a certeza de que esse One Piece estará lá no final dessa jornada. Então, meu conselho é: busquem a Deus, busquem amá-lo acima de todas as coisas, busquem constantemente aprender sobre a sua palavra,
não se afaste de sua congregação, mantenha-se próximos aos seus companheiros, pois assim você conseguirá ao máximo possível passar da melhor forma nessa jornada, que é difícil, que é tentadora, mas que com fé em Deus e através da sua graça a gente conseguirá trilhar todos os caminhos, passar por todos os obstáculos e assim chegar ao nosso resultado final, que é o nosso tesouro, e ter uma vida eterna com Deus. Então, obrigado por acompanhar esse vídeo até aqui. Abraço a todos, que a graça e a paz do Senhor estejam com vocês. Tchau, tchau.